Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é Professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Senhores, olha lá, aula 8 do nosso curso básico de eletrônica, ou curso de eletrônica básica, como queira. Tá? Aula 8 nós vamos ver transformadores. Transformador é um dispositivo destinado a ajustar tensões, correntes ou impedâncias entre dois circuitos. Muitas vezes eu tenho uma característica de tensão e corrente de um lado e preciso de uma característica de tensão e corrente do outro. Uso um transformador, que é uma maneira de transferir a energia com o mínimo de perda. Ok? Vamos relembrar lá. Vamos começar com a parte de física. Né? Então eu tenho aqui um condutor ligado num amperímetro, né, no microamperímetro, e eu movimento um ímã. De acordo com que eu movimento esse ímã na proximidade desse condutor, eu tenho uma geração de corrente que circula em um sentido ou outro. Nós vimos isso lá na aula 1. Tá? Se em vez de eu ter um ímã, eu tiver um outro condutor aqui, com uma bateria e uma chave, onde eu ligo e desligo esse condutor, onde eu faço ou não circular corrente aqui. Eu crio um campo eletromagnético aqui à volta. Este fio vai, este condutor, este fio vai perceber este campo eletromagnético. Eu vou fornecer energia para os elétrons aqui e eu vou ter uma corrente sendo apresentada nos terminais de saída. Se, em vez de uma fonte de corrente contínua e uma chave, eu tiver uma fonte de corrente alternada, eu vou ter uma alternância de campo magnético aqui, ora para um lado, ora para o outro. Vou ter o condutor do outro lado sentindo essa variação de campo e vou ter uma tensão induzida e uma corrente. Vou ter uma variação de corrente de acordo com a variação da tensão alternada na entrada. Se eu montar um dispositivo, né, montar um enrolamento aqui com várias espiras para ser ligado no meu amperímetro e um outro enrolamento com várias espiras para ser ligado na minha fonte de corrente alternada, de acordo com que circula uma corrente aqui, eu vou ter uma corrente do outro lado. Este é o princípio do transformador. Uma variação de corrente elétrica vira uma variação de campo magnético que induz uma variação de tensão. Uma vez tendo carga, tenho uma variação de corrente. Então, lembrando, transformadores só funcionam para corrente alternada, não funcionam para corrente contínua. E os transformadores, né, quando bem montados, têm algumas características interessantes. Vamos observar. Tá? Observe só. Eu tenho aqui que N1 está para N2, assim como V1 está para V2, assim como I2 está para I1. O que é tudo isso? N1 e N2. N1 é o número de espiras do enrolamento primário, do enrolamento que recebe a energia. Todo enrolamento que recebe energia eu chamo de primário. N2 é o número de espiras do enrolamento secundário, do enrolamento que manda a minha energia para fora, do qual eu extraio a minha energia para o meu próximo estágio, para o meu próximo elemento, para a próxima parte do meu circuito. Tá? V1 é a tensão aplicada no enrolamento N1. V2 é a tensão que é induzida no enrolamento N2, que é induzida no meu secundário. O primário, N1, são as espiras, o número de espiras do primário, tá? Aonde eu aplico a minha energia. Como? Imponho uma tensão V1 aqui em N1. É induzida uma tensão V2 aqui em N2, no secundário. E como eu estou aplicando uma tensão V1 no primário, circula uma corrente I1, corrente de primário. Ao mesmo tempo que, se eu tiver uma carga, eu vou ter uma corrente 2 circulando no meu secundário. Tá? Então, notem, número de espiras no primário dividido por número de espiras no secundário é igual à tensão aplicada no primário dividido pela tensão induzida no secundário, que é igual à corrente drenada do secundário dividido pela corrente aplicada no primário. Note que aqui inverte, né? Corrente inverte em relação ao resto. E N1 sobre N2, ou V1 sobre V2, ou I2 sobre I1 é A, que é a minha relação de transformação. Ou seja, quantas vezes o meu transformador
aumenta ou diminui a tensão ou a corrente. Professor, existem transformadores com relação igual a 1? Sim, são transformadores isoladores. Eles servem apenas para que um circuito não enxergue eletricamente o outro. Senhores, eu tenho que P1 é igual a P2, onde P1 é a potência fornecida ao enrolamento primário, I1 vezes V1. E P2 é a potência fornecida à carga extraída do enrolamento secundário, V2 vezes I2. Tá? Para o transformador ideal, P1 é igual a P2. Tá? Olha lá, relações para o transformador ideal, onde o rendimento, gama, é igual a 1 ou 100%. No transformador ideal, toda energia que é apresentada ao primário pode ser retirada no secundário. Porém, nós vivemos no mundo real. Então, caso o rendimento gama seja menor que 1, transformador real, temos que P2 é igual a P1 vezes gama. Então, vamos admitir um rendimento de 95%. Se eu entro com 100 watts no meu transformador, eu vou sair com 95. Tá? 100 vezes 0,95, 95. Tá? Lembrando que gama é sempre um número menor do que 1. Tenho várias maneiras de apresentar o meu transformador. Tá? O transformador é basicamente feito por enrolamentos, por indutores, então o símbolo dele normalmente são dois indutores, um apresentado junto ao outro. Porém, pode variar de acordo com o núcleo, núcleo de ar, não tem nada, núcleo de ferrite, linhas tracejadas, núcleo de ferro-silício, linhas contínuas. Tá? Ah, professor, mas eu posso ter mais do que um primário e um secundário? Sim, eu posso ter um transformador com primário e secundário simples, posso ter primários simples e secundários separados, secundário duplo, triplo, posso ter primários duplos, triplos, e secundários simples. Posso ter o primário simples e o secundário com tomada central, com derivação, com center tape, como é dito em inglês. Posso ter um transformador com primário duplo e saída com center tape, com derivação. E posso ter um transformador com vários primários e vários secundários. Tá? Primário duplo, primário duplo e secundário triplo. Depende da necessidade. Em muitos esquemas, o transformador ele é simplificado, para não ficar toda aquela linha para cá, linha para lá. Tá? E muitas vezes eu tenho diagramas chamados unifilares, onde eu represento tudo com uma linha só. Então, em diagramas unifilares, tipicamente usados em eletricidade, parte de alta potência, essas são as representações mais comuns de transformadores. Tá? Os enrolamentos aqui apenas ligados por um ponto ou dois círculos, tá? Juntos aqui. Isso é a representação de transformador para esquemas unifilares. Senhores, tem aqui alguns tipos de transformador. Tá? Tem transformadores aqui dos mais variados tamanhos e potências. Alguns têm etiqueta neles dizendo as suas capacidades, outros não. Tá? Este e este são enrolamentos com núcleo de ferro-silício. Olha aqui, 0 mais 12, 2 amperes, 15 mais 15, 1,5 ampere, 12 mais 12, 500 miliamperes. Esses transformadores aqui são com núcleo de ferrite. E esses últimos transformadores aqui são conhecidos como bobina de FI, são transformadores de FI, de frequência intermediária. Eles têm um núcleo variável. Esse núcleo tem uma fendinha aqui onde você pode, com certa delicadeza, variar a posição do núcleo para melhorar a transferência de energia do primário para o secundário. Okay? Esses transformadores aqui são tipicamente utilizados em fontes chaveadas ou conversores para lâmpadas fluorescentes. Esses transformadores são em fontes comuns, fontes analógicas, e aqui transformadores para parte de radiofrequência, de frequência intermediária, como eu já havia dito. Existem transformadores de distribuição na rua, entram aqui tensões elevadas, 13.200, 18.000, 11.500 volts, e eu tenho a saída com 110, 127, 220, 380, dependendo do tipo de sistema que é adotado, dependendo da tensão de distribuição de baixa aqui. Tá?
E existem transformadores de alta potência e alta tensão, são transformadores utilizados em subestações de energia, em usinas hidrelétricas, né? São transformadores grandes, tá? Olha o tamanho do isolante aqui, né? Para ter uma ideia da tensão com que esse transformador trabalha. Ele tem o corpo dele aqui envolvido com óleo, né? Então eu tenho lá os enrolamentos do núcleo tudo dentro de um óleo. Esse óleo retira calor do núcleo, passa para esses dissipadores aqui, né? Este aqui não tem, mas tem uns que tem até ventilador aqui para melhorar a retirada de calor. E tem um tubo aqui em cima, um tubulão, é um tanque de óleo, tá? Para garantir que sempre tudo isso aqui esteja submerso no óleo e trabalhando no óleo, tá? Tenho aqui a parte de alta tensão e tenho aqui a parte de baixa tensão. Então são transformadores aí de grande potência, transformadores para alta tensão. Senhores, um exemplo que eu quis apresentar aqui é um exemplo simples para calcular transformadores de baixa potência, né, até 1000 watts ou 1000 volt ampere. Às vezes você precisa de um transformador específico, tem uma dificuldade de fazer os cálculos. Tá? Então eu vou apresentar aqui um cálculo que é apresentado como padrão em alguns livros, né, em algumas literaturas. Funciona razoavelmente bem, já apliquei, já usei. Tá? Funciona razoavelmente bem. Né? Então vamos a ele. Então, primeira coisa, eu preciso calcular a potência de carga no secundário. Eu preciso saber quanto eu vou drenar de energia desse transformador. Então, ó, no caso aqui, né, a potência do secundário, tensão do secundário vezes corrente do secundário. Eu estou preparando o transformador para 25 volts, 4 amperes, 100 VA ou 100 volt ampere, 100 VA. Segundo, eu tenho que calcular a secção do núcleo. Tenho que calcular a área do núcleo, a área central do núcleo do transformador. E essa secção é igual a 1,2 vezes a raiz quadrada da potência do secundário. 1,2 vezes a raiz quadrada de 100. Tá? Então, a raiz quadrada de 100 é 10, 10 vezes 1,2, 12. Já o cálculo nos traz em centímetros quadrados, para facilitar o nosso trabalho. Né? Terceiro, o cálculo do número de espira por volt, ou seja, quantas espiras eu preciso ter para cada volt que eu vou aplicar ou retirar desse transformador. Tá? Esse aí é o número N minúsculo. Tá? É dado pela fórmula 10 elevado à quarta, ou 10.000, dividido por 4,44 vezes B vezes F vezes S. Quem que são esses caras? B é a indução magnética do núcleo em Tesla. Isso aqui é a característica que você consegue quando você compra a chaparia para o seu transformador, quando você compra as chapas do núcleo. Tá? Então, ou você especifica ou pega de acordo com a especificação que o fornecedor tem. Normalmente vai de 0,8 a 1,4 Tesla. Tá? Nós já vamos ver alguns detalhes sobre a indução magnética do núcleo, a capacidade de concentração de linhas magnéticas no núcleo. F, a frequência de operação em Hz, tipicamente 60 Hz, que é o que é adotado aqui no Brasil como frequência comercial. E S, a área do núcleo em centímetros quadrados, a área que nós calculamos. Olha na nota. Deve-se adotar valores de 0,8 a 1,4 T para evitar que o trafo fique muito grande. 1B abaixo de 0,8 vai deixar um trafo muito grande para a potência que você vai transferir, ou que entre na saturação do núcleo, B acima de 1,4 Tesla. O que acontece? O material magnético ele não é linear. Chega uma hora que você não consegue concentrar mais linhas de campo nele. Aí você tem a saturação. Então, para evitar que haja saturação ou para evitar que o tráfego fique muito grande, adota-se B entre 0,8 e 1,4 Tesla. Então, cálculo das espiras do secundário, NS. NS é igual a tensão VS vezes N. N eu já havia calculado aqui no anterior, né? O cálculo não está aqui, mas eu havia colocado aqui, adotado 1B, frequência de 60 Hz, o nosso S, a nossa área lá, e calculei aqui que o nosso N é 2,844. Tá? Então, se eu quero uma tensão de secundário de 25 volts, multiplico por 2,844, chega a mais ou menos 71 espiras. O que acontece? Nota, ó,
Para compensar perdas, adiciona-se de 5 a 10% nas espiras do secundário. Então, se eu tinha um NS de 71, eu multiplico por 1,5, ou seja, coloco 5% a mais, tá? 75 espiras. Agora, cálculo de espiras do primário. Eu vou ter dois primários, vou ter primário com derivação. Uma tensão 127 volts e a segunda tensão 220. Olha lá. NP1, número do primário 1, V1 vezes N. 127, tensão V1 vezes 2,844, o meu N, a minha relação espira-volt, né? Consigo 361 espiras. N2. N2 é o que? V2 vezes N, ou 220 vezes o 2,844, 625 espiras. Porém, o primário vai ter derivação. Então, o que eu faço? Eu subtraio número de espiras de P1 de N2 para conseguir a diferença, o NP2, que é o número de espiras da segunda parte do primário. N2 menos NP1 é igual a NP2. 625, né, menos 361, 265 espiras. Okay? Tá? Esse aqui é o meu NP2. Olha lá como é que fica. Meu transformador vai ficar assim, olha a disposição de enrolamentos. 361 espiras na parte de 127, somo mais 265 para fazer 220 e no secundário 75 espiras. Qual fio que eu devo adotar? Bom, isso depende da potência. Tá? Quanto maior a potência, menos corrente eu tenho que colocar no meu fio. Por quê? O meu transformador vai ficar mais volumoso, vai ter uma dificuldade maior de dissipação de calor. Se eu começar a colocar uma densidade de corrente muito elevada, o meu fio pode aquecer muito e danificar o isolamento, destruindo o transformador. Então, tá, através aí de experiências, né, chegou-se a isso aqui. Trafos até 50 watts, né, transformadores até 50 watts, você pode usar 3,5 amperes por milímetro quadrado. De 50 a 100 watts, 2,5 amperes por milímetro quadrado. De 100 a 500 watts, 2,2 ampere por milímetro quadrado. E de 500 a 1000 watts, 2 amperes por milímetro quadrado. Ou seja, cada milímetro quadrado de fio vai poder conduzir esta corrente aqui no meu transformador. Tá? No nosso caso, 100 watts. Então eu vou adotar 2,2. Eu estou no limite entre 2. Vamos dar uma olhadinha lá. Eu estou no limite entre 2,5 e 2,2. Eu quero dar um pouco de folga para o meu transformador, então eu vou adotar 2,2. Tá? Então, para P igual a 100 watts, vamos adotar 2,2. A corrente do primário. Bom, admitido 10% de perda, a maior a corrente será. Corrente no primário é igual a potência no primário dividido pela tensão no primário vezes 1,1. Aqui está os 10%. Né? Então, 100 watts dividido por 127 vezes 1,1 dá 0,866 ampere. Tá? Secção do fio do primário. Corrente no primário dividido pela densidade. 0,866 dividido por 2,2, 0,393 milímetro quadrado. Então eu tenho que pegar um fio um pouco maior do que 0,393 milímetro quadrado para montar o meu primário. E o secundário? Seção do fio do secundário. Corrente no secundário dividido pela densidade de corrente. Eram 5 amperes, né, dividido por 2,2, né, chego a 2,272 milímetros quadrados. Ah, professor, mas lá o senhor falou que ia trabalhar com 4 amperes e não com 5. Eu estou colocando 5 aqui para ter uma folga. Vou usar um fio um pouquinho mais grosso. Se você trabalhar com 4, você vai conseguir um fio um pouco mais fino. Ok? Isso aqui é só para dar mais uma folga no nosso transformador. Agora, senhores, nós vamos lá para o Microlab. Vimos os transformadores. No Microlab vamos ver um pouquinho mais. Ok? Bom, senhores, bem-vindo a mais um Microlab. Vamos fazer a seguinte experiência. Opa, espera aí. Vamos tirar os objetos metálicos da mão. Né? Nada de anel, pulseira, aliança, relógio. Segurança em primeiro lugar, ok? Vamos lá, agora sim.
Senhores, estamos aqui no Microlab e vamos ensaiar, vamos mostrar para os senhores o funcionamento do transformador. Esse transformador é com primário em 110/220, né? E o secundário 15/15, né? Secundário com center tape. Então, o multímetro azul vai medir a tensão do secundário no momento e o multímetro amarelo a tensão do primário. Olha lá. Ligamos, né? 119 volts de primário e 15 mais 15 volts de secundário. Se fizermos uma medida no enrolamento de secundário de ponta a ponta, temos, ajustando o multímetro, 31,2 volts. Então, tem uma tensão total. Vamos refazer a conexão aqui. Olha lá, 15,3. Desenergizar o circuito e vou ligar agora o primário em 220 volts. Só que com a tensão em 120. Olha lá, a tensão do secundário cai pela metade. Em vez de 220, eu tenho 120 volts, 119 volts de primário. E as tensões do secundário caem pela metade. Mesmo a tensão, quando medida de ponta a ponta, olha lá, pouco mais de 15, quase 16 volts. Então, isso aí demonstra que um transformador trabalhando com a metade da tensão pode trabalhar. Aqui tem o transformador ligado em 220 com alimentação em 120 volts e o fio, o amarelo, onde eu tenho lá, onde seria o 110, eu estou monitorando a tensão no multímetro azul. Olha lá. Tenho 119 de ponta a ponta e mais ou menos a metade, né, 59 volts no meio. Bom, senhores, aqui nós vamos acompanhar uma montagem de transformador. Vai ser uma coisa meio acelerada, né? Chegou aqui os fios que eu pedi. Chegou aqui as chapas tipo E. Olha lá, chapas tipo E, né? Um conjunto de chapas. As chapas tipo I, também um conjunto de chapas. O carretel, né? E o jogo de parafusos. Né? Tem 2 parafusos ali prendendo as chapas e mais 2 aqui em algumas pontas. Agora vamos fazer os enrolamentos. Okay? Olha lá, depois de um pouco de trabalho, está aqui. O enrolamento primário é simples, tá? Para 120 volts, e o secundário com center tape. Tá? Agora, vou com muita paciência montar as chapas alternadamente dentro do carretel. As chapas E, né? Introduzir a chapa E no carretel, uma de um lado e uma do outro, e as chapas I. Uma vez montado o transformador, eu estou ensaiando. O transformador foi para 13 volts aproximadamente, olha lá. 13,5 volts em um dos lados e alimentando de ponta a ponta 27,7 volts. Então, o transformador está aí fazendo o que foi pedido. Ótimo. Agora, vamos ao ensaio. Tenho o meu transformador, acabei de ligar, olha lá, a 24 graus, temperatura do transformador no momento. E tenho uma resistência aqui de chuveiro, que estou usando como carga, né? Ligando de ponta a ponta, né? 34 graus. Agora temos que aguardar um pouquinho. Ótimo, olha lá. Nossa resistência está aí em torno de 80 e alguma coisa graus, 83 graus. E o enrolamento do transformador ali em torno de 30 graus mais ou menos. Então, lembrando, né, senhores, se vocês quiserem fazer algo mais profissional, procure a gente. Campus Assunção, Santo André, São Paulo, anhanguera.com, Engenharia Elétrica.